Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos conversar sobre as psicoses, alguns tipos de psicose. Vamos conversar com o propósito de levar conhecimento, esclarecimento, para as pessoas. Então, a psicose e a esquizofrenia são transtornos caracterizados por delírios, alucinações, comportamentos anormais, com movimentos do corpo, movimentos bruscos, agressivos, movimentos violentos dos braços, das mãos, mas nem sempre acontece com todos esses sintomas. A psicose acontece com os delírios persecutórios, aquelas manias de perseguição, que a pessoa acha que alguém está a perseguindo, tentando lhe causar algum prejuízo, tentando lhe fazer mal, Às vezes a pessoa acha até que a polícia está atrás dela, mas isso tudo são criações da mente dela, porque ela está num estado de paranoia. Essas são algumas características dos transtornos psicóticos. Dentre eles está a esquizofrenia, que popularmente é chamado de loucura. A esquizofrenia é caracterizada por sensações e percepções que a pessoa tem fora da realidade. São coisas que para ela são reais, mas que para quem está junto dela, para quem está convivendo com ela, percebe que aquilo não existe, que ela está fora da realidade, Então, esses são sintomas da esquizofrenia. E o que precisa fazer? Precisa levar essa pessoa para um tratamento com um médico psiquiatra para entrar com a medicação, para que essa pessoa gradativamente vá melhorando, o quadro vá melhorando, E a pessoa vá se estabilizando e até ela voltar ao estado normal e levar uma vida normal, Uma vida social, trabalhar, ou seja, recuperar todas as suas atividades. Então, gente, o importante é quando nós convivemos com alguém que apresenta algum desses sintomas, como delírios, que são convicções que a pessoa tem de que está vendo, ouvindo coisas, são evidências conflitantes para essas pessoas, inclui uma variedade de temas, persecutório, somático, religioso, temas de grandeza, delírios persecutórios, crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, ou de que ele está sendo perseguido, e vários outros sintomas, São muito comuns esses sintomas, Eu estou vendo aqui, no DSM-5, que é a Bíblia dos psiquiatras e dos psicólogos. Então, gente, esses delírios, eles expressam uma perda de controle da mente do indivíduo, E são delírios bizarros, coisas totalmente fora dos padrões, fora da anormalidade. Então, se você convive com alguém que apresenta um desses sintomas, você pode procurar um médico psiquiatra ou procurar o CAPS. O CAPS está presente em todas as cidades, todas as capitais brasileiras. Existe o CAPS, que é onde você leva essa pessoa
que está tendo esses delírios, né, ou alucinações, e lá ela será avaliada por um psicólogo, por um psiquiatra, né, e se for constatado que realmente ela está vivendo um transtorno psicótico, ela será receitada medicação para essa pessoa, começará um tratamento. E, gente, é preciso esclarecer também sobre a reforma psiquiátrica que houve de alguns anos, né, alguns anos atrás, e que as pessoas nem sabem que hoje em dia não se interna mais ninguém em hospitais psiquiátricos. Houve a reforma psiquiátrica, ainda existem os antigos manicômios, os antigos hospícios, mas eles estão atendendo somente casos emergenciais. Geralmente possuem 20 leitos, né, e são pacientes que estão de passagem por ali, né, porque os pacientes, eles são atendidos, né, nos casos de surto psicótico, nos casos de emergência, e depois são encaminhados para as suas casas. Ou seja, as pessoas que têm doença mental, psicose, esquizofrenia, não ficam mais internadas em hospital psiquiátrico. A família que cuida, é a família que vai ajudar essa pessoa no seu tratamento até que ela se estabilize, né? Então, o que aconteceu nessa reforma psiquiátrica? Aqueles pacientes que estavam internados nos hospícios, nos manicômios, há 20, 30, 40 anos, que foram abandonados pela família, né, e ficaram vivendo nesses hospícios, elas foram retiradas e encaminhadas para as residências terapêuticas. Por quê? Porque elas não têm mais nenhum contato com a sua família, né? Então, elas estão nessas residências onde elas são acompanhadas por psiquiatras, médicos, psicólogos, e ficam lá sendo tratadas, né? Essas residências terapêuticas que tem em todas as cidades, elas possuem geralmente 10 leitos para acomodar 10 pessoas, né? E as demais que têm família, que possuem família, elas voltam para casa e a família cuida dessas pessoas. Então, gente, ainda tem muitas pessoas que têm medo que a família os interne, né? Como se fossem loucos. Mas a realidade não é assim, né? Porque se isto acontecer, os profissionais da saúde, que são os médicos, psiquiatras e psicólogos, vão fazer avaliações nessa pessoa, né? Vão fazer todo um diagnóstico, todo um estudo de caso, estudar o histórico dessa pessoa, né? Para saber se ela realmente tem algum problema. E se tiver, ela será tratada, será medicada, né? Estabilizada, para voltar a ter uma vida normal em família. Tá bom? E ainda vemos nas ruas, né, pessoas doentes, pessoas psicóticas andando pelas ruas. São pessoas que não estão em tratamento, pessoas que não aderiram ao tratamento, né? Às vezes fogem da casa onde elas estão, fogem da família, fogem do tratamento e ficam perambulando pela rua sem
tratamento, né? E ainda existe esses casos, né? Mas as pessoas que têm família, né? Às vezes até a própria pessoa percebe que algo não está normal, que tem algo acontecendo de diferente com ela. Como um paciente que eu atendi, um senhor de idade, que ele argumentou que ele não dormia, sofria de insônia, porque à noite, quando ele tentava dormir, ele começava a ouvir vozes, né? Vozes de comando, ele começou a ter medo de falar com as pessoas, e essas vozes passavam a perturbá-lo, atormentá-lo, né? Ele ficava totalmente atordoado. Então, é lógico, né, que ele estava num processo de psicose, ele estava fora da realidade e foi encaminhado para um médico psiquiatra para começar o tratamento medicamentoso. Então, se você possui alguém na sua família que apresenta um quadro de alucinações, né, de sintomas psicóticos, de ver coisas que não existem, de falar coisas fora da realidade, encaminhe essa pessoa para um tratamento com um médico psiquiatra ou no CAPS, né? CAPS, CAPS. Lá ela será atendida pelo psiquiatra, passará pelo psicólogo, será avaliada para iniciar um tratamento, tá bom? Então, gente, outra coisa, assim, às vezes uma pessoa tem alguém na sua família que de repente começou a ter um comportamento anormal. E as pessoas falam, uma pessoa de idade, né? Então o familiar fala, ele está caducando. Antigamente se falava muito isso, né? É a caduquice, ela está caducando. Mas, gente, isso hoje em dia não existe mais. Porque se a pessoa está fora da realidade, falando coisas que não tem nada a ver, né, como se diz popularmente, né, fora da realidade, ela precisa de tratamento. E se a pessoa, né, de idade começa a esquecer das coisas, começa a não reconhecer as pessoas da família, isso não é psicose, não é esquizofrenia. No caso de esquecimentos, está relacionado ao Alzheimer, né, que é tratado com neurologista. É um transtorno, o Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo, que acomete algumas pessoas com idade avançada. Então, gente, nós precisamos saber a diferença, né? As diferenças. Porque falar que uma pessoa está caduca, tem que analisar o que está acontecendo com ela. Às vezes, a pessoa está entrando num estado de psicose e precisa de tratamento com urgência, tá? Para que ela não comece a ter surtos psicóticos que vão prejudicá-la muito mais. Tá bom, gente? Então, ficarmos atentos, né, a esses sintomas de delírios, de alucinações, que muitas vezes também pode não ser uma doença mental. Existem alguns medicamentos que provocam alucinações, como efeitos colaterais. Então, se a pessoa começa a tomar um novo medicamento e começa a sentir alucinações, e ela parar, suspender essa medicação e parar de ter alucinações, então ela não é um doente mental, né? Essas alucinações podem ter sido causadas pela medicação, tá? Outras causas que podem fazer com que a pessoa tenha alucinações são momentos
eventos que ela viva, eventos estressores, né? Eventos traumáticos, e que a pessoa começa a ter algum tipo de alucinação. Isso daí também seria causado pelo evento traumático e não seria uma doença psicótica, né? Uma doença mental. Então, cada caso é um caso, precisa ser muito bem avaliado pelo profissional de saúde, pelo médico, pelo psicólogo, para se chegar a um diagnóstico, tá bom? Então, gente, outra coisa importante para a gente conversar é que o psicólogo não atende somente esses casos, né? São muito importantes esses casos porque nós conhecemos, nós estudamos, nós fazemos psicoterapia com essas pessoas que estão passando por esses transtornos psicóticos. Nós ajudamos essas pessoas a voltarem ao seu estado de estabilização, de normalidade, a ter uma vida plena, uma vida em que ela possa ter um convívio social, que ela possa trabalhar, se cuidar, né? E, sabe, ficar totalmente estável. Mas nós também, nós psicólogos, nós atendemos vários tipos de transtornos que não são doença mental, como os transtornos alimentares, que é o caso da bulimia, anorexia, né? Nós tratamos pessoas que não têm nenhum problema mental, mas que querem emagrecer. O psicólogo pode usar a abordagem cognitiva comportamental para que essas pessoas consigam fazer uma dieta, emagrecer e se manter no peso desejado, né? Para que não voltem a engordar. Então nós fazemos tratamento para emagrecimento, nós fazemos vários tipos de tratamento, não apenas para doenças mentais. Nós tratamos também crianças com dificuldade de aprendizagem na escola, com dificuldade de socialização com os amiguinhos, né? Nós tratamos vários tipos de desordens em que a pessoa está sofrendo, como também ansiedade, depressão, que não são doenças psicóticas, mas que precisam do acompanhamento do psicólogo, né, para que essas pessoas fiquem bem, tá bom? E nós tratamos também as pessoas que querem se autoconhecer, querem saber por que sentem tristeza, por que sentem angústia, né? Porque, gente, nós todos somos neuróticos. Existem apenas 3 estruturas mentais, que são 3% da população é neurótica, 3% da população é psicótica e 3% da população é psicopata, né? E os psicopatas têm vários graus, né? De gravidade, moderada, leve, grave, tem vários graus. Da mesma forma como a psicose, né? Nem todas são iguais, mas neuróticos todos somos, ninguém é totalmente normal, tá? Então, por sermos neuróticos, todos, nós vamos sempre sofrer problemas de conflitos com as pessoas, angústias, tristezas, decepções, frustrações, tudo isso a gente sofre, mas com a ajuda de um psicólogo você consegue superar, você consegue se autoconhecer e aprende a lidar com esses sentimentos e com essas emoções conflitantes, tá
bom? Nós também atendemos pessoas que estão passando por um momento difícil, como um luto, né? Como a perda de um ente querido, como um momento que ela teve um grande trauma. Então, nós atendemos muitos casos, sabe? Muitos tipos de transtornos e muitos tipos de doenças e muitos tipos de problemas, situações do cotidiano, problemas de relacionamento com o parceiro, com a família, com quem quer que seja, né? O psicólogo está aí para ajudar, para tratar, para cuidar dessas pessoas. Mas, infelizmente, geralmente, né, o psicólogo é a última pessoa que essas pessoas que precisam procuram. Eles vão procurar o psicólogo só quando não tem mais jeito, né? Quando a coisa já está insuportável, quando a situação já chegou no limite. Aí é que eles vão procurar o psicólogo, né? Então, gente, conversar com um amigo é bom, mas não vai resolver o seu problema, porque o psicólogo ele tem conhecimento, ele tem as técnicas, né, que vão realmente te ajudar a superar todas as situações conflitantes que nós passamos, né? O psicólogo é um profissional que está habilitado para isso, né, para nos ajudar. Então, gente, esse é o recadinho de hoje. Fiquem todos bem e até a próxima. Beijos. Tchau.